Com um mundo cada vez mais corrido e com pessoas vivendo em cidades cada vez mais populosas, o deslocamento passou a ser um tópico de prioridade para grande parcela da população. Seja para chegar a tempo no trabalho ou simplesmente para passear. As pessoas têm que escolher como vai ser esse deslocamento. O transporte público é a opção mais barata e provavelmente a menos confortável. Comprar um carro envolve muitos custos, como tirar carteira, pagar as prestações do veículo, IPVA, gasolina, além de manutenções recorrentes e seguro. Alugar um carro acaba exigindo que você tenha carteira também. E os táxis sempre foram uma opção muito cara. Além do fato de que você entra no carro sem saber o quanto que você vai pagar na corrida. Uma das formas de locomoção que tem se popularizado cada vez mais na era dos smartphones são os aplicativos de transporte. E dentre os aplicativos mais usados para locomoção, nenhum é tão forte quanto o Uber. Usado para conectar passageiros e motoristas do mundo todo, a empresa Uber revolucionou a mobilidade urbana para sempre ao desenvolver uma robusta plataforma que agiliza a conexão de passageiros e motoristas, cobrando uma pequena taxa para cada corrida, com valores totais que flutuam de acordo com o número de carros disponíveis e a demanda de passageiros. Mas como um aplicativo tão simples criado em 2009 conseguiu revolucionar tanto o mundo? E quais foram as polêmicas que quase fizeram a companhia fechar suas portas? Eu sou o Revel, você tá na UVP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Uber. A Uber foi criada em 2009, no momento da história em que os smartphones ainda estavam começando, e toda a indústria ainda tentava absorver o impacto gigantesco causado pelo lançamento do primeiro iPhone, 2 anos antes. Parece que essa onda de computadores cabendo em um bolso tinha vindo para ficar, e os smartphones acabariam se tornando praticamente uma extensão do ser humano. Claro que no começo, eles eram infinitamente mais básicos do que os modelos que a gente tem hoje, mas já contavam com algumas features que seriam essenciais para o desenvolvimento de certos aplicativos. O GPS era uma dessas features que a princípio não parecia grande coisa por si só, mas seria fundamental mais para frente para o desenvolvimento de inúmeros outros programas, aplicativos e plataformas. Em paralelo a isso, a internet móvel também ia evoluindo e se tornando cada vez mais estável, principalmente em países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Japão. Naquela época, o mundo ainda amargava as consequências da crise do subprime, e existia um sentimento geral de que não valia mais a pena investir, o que é algo bem típico de se acontecer em momentos de crise. Mas nessa época, muitos investidores aproveitaram esse momento para tentar colocar uma grana em novas ideias, principalmente em ideias que se utilizassem desses novos smartphones. Muitas startups começariam nessa época tentando desenvolver aplicativos que pudessem ajudar as pessoas com problemas diários, ao mesmo tempo em que iriam tentar obter algum lucro no processo. Foi nesse contexto que Garrett Camp e Travis Kalanick, 2 empresários da América do Norte, começaram a bolar um plano para desenvolver um aplicativo para tentar resolver o problema da mobilidade urbana. Um dos setores que vinha sofrendo um sucateamento forte nessa época pós-crise era o da mobilidade urbana. Com cidades absurdamente populosas e com pessoas querendo economizar, não havia uma boa opção para deslocamento. Comprar um veículo estava fora de cogitação, e os deslocamentos de ônibus e táxi não pareciam opções muito atrativas. O canadense Garrett Camp e o americano Travis Kalanick eram 2 amigos empresários que sentiam na pele essa dificuldade na locomoção. Na virada do ano de 2008 para 2009, os 2 contrataram um motorista particular por $800. O preço pareceu extremamente abusivo para os 2, que se perguntaram se não havia uma forma melhor de contratar motoristas para se deslocar pela cidade. Reza a lenda que Camp já tinha passado por um outro perrengue parecido em 2008, quando ele teve dificuldades para conseguir pegar um táxi em Paris em uma noite de inverno especialmente fria. Vislumbrando um futuro onde a maioria dos americanos teriam um smartphone nas mãos, os 2 resolveram criar um aplicativo que simplificasse essa conexão entre passageiro e motorista. Dessa ideia nasceu a Uber, empresa criada em março de 2009 em São Francisco, na Califórnia. O primeiro protótipo do aplicativo foi feito por Camp e seus 2 amigos desenvolvedores, Conrad Whelan e Oscar Salazar. No início, o foco do aplicativo era conectar empresários passageiros a motoristas de carro de luxo, sendo um serviço meio que exclusivo para um público mais elitizado. Serviço que foi lançado com a alcunha de Uber Cab. Em fevereiro de 2010, Ryan Graves se torna oficialmente o primeiro funcionário da Uber, indo de gerente a CEO da companhia em apenas 3 meses. Nesse mesmo ano, após incontáveis horas desenvolvendo as funções do aplicativo, é feita oficialmente a primeira viagem de Uber em São Francisco,
com os próprios fundadores testando o aplicativo. Algumas das primeiras contratações da empresa incluíram um físico nuclear, um cientista da computação e um especialista em máquinas. Essa equipe trabalhou durante meses para desenvolver um sistema que conseguisse calcular com precisão o tempo de chegada dos carros via aplicativo próprio, sem ter que depender de ferramentas externas como as da Google. Tudo isso para tentar dar uma autonomia maior ao projeto, além de oferecer uma experiência em tempo real para os usuários. Em dezembro de 2011, foi o ano do lançamento da plataforma Uber em Paris. Paris, que tinha sido palco, 3 anos antes, daquele perrengue que Kemp passou na noite de inverno e que acabou originando a ideia do aplicativo. Com todos os sinais indicando o enorme potencial de sucesso da plataforma, a Uber começa a testar novos serviços no ano seguinte. Ela lança o UberX, que agora contava com carros mais populares, marcando o fim da exclusividade dos seus serviços com os carros de luxo. Em julho de 2012, a empresa lança uma campanha de marketing que promete entregas de sorvete via aplicativo em 7 cidades diferentes dos Estados Unidos. Um ícone de sorvete aparecia na tela do aplicativo ao lado do pedido de veículos, com uma mensagem cobrando $12 por 5 sorvetes, a serem entregues no seu endereço. A campanha acabou apresentando problemas na sua execução. E além de muitas pessoas reclamando que não receberam o sorvete que compraram, o aplicativo acabou sofrendo uma grande instabilidade devido ao grande número de pessoas tentando acessar os serviços Uber. Por mais que essa tentativa de sorvete tenha sido um fracasso, o objetivo de espalhar a marca da Uber pelas cidades acabou se concretizando. Em dezembro de 2013, o US Today, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, publicou uma matéria nomeando a Uber como a empresa de tecnologia do ano. Desde aquela época, olhares atentos já conseguiam ver o futuro brilhante e disruptivo da Uber, que iria deixar todas as concorrentes comendo poeira e se tornaria maior no seu segmento, assim como a OVP fez, se tornando a melhor consultoria de investimentos do país em apenas 6 meses. Se você já tem R$1 milhão investidos e quer ter acesso ao melhor cartão de crédito do mercado, clique no link da descrição e responda o nosso formulário. Bom, mas voltando para a história da Uber. 2013 foi o ano da famosa campanha dos gatinhos da Uber. Nessa nova ideia, a Uber inseriu a opção Kittens no seu aplicativo, onde usuários poderiam requisitar 15 minutos de abraços e brincadeiras com gatos filhotes, que seriam entregues por um carro da Uber na localização de quem pedia o serviço. A campanha arrecadava dinheiro para abrigos de animais nas cidades participantes e incentivava a adoção de animais através da interação em tempo real com as pessoas. Diferente da campanha do sorvete, a campanha dos gatinhos foi um enorme sucesso, fazendo com que a Uber aumentasse sua reputação com o público geral. O ano seguinte marcaria uma diversificação dos ramos de atuação da Uber. Até então, tudo que a empresa fazia era conectar motoristas cadastrados do aplicativo com passageiros que queriam uma corrida. A empresa se aventurou em algumas campanhas de marketing aqui e ali, como a campanha dos sorvetes e dos gatinhos. Mas até aí esses eram eventos pontuais que serviam apenas para promover a marca. Em 2014 ela lança um novo serviço, o Uber Eats, que acabou por se tornar uma referência na entrega de comida ao redor do mundo, com uma plataforma própria e com diversos benefícios ao usuário. No Brasil, o Uber Eats estreou em 2016, operando até o ano de 2022. A forte concorrência com outras plataformas de entrega de comida, como o 99 Food, o Rappi e a gigante iFood, que detinham mais ou menos 80% da fatia de mercado, forçaram o Uber Eats a encerrar as atividades no país. Outro serviço muito importante que também foi desenvolvido no ano de 2014 foi a Uber Pool, em que usuários tinham a opção de dividir corridas e adaptar seus trajetos com outras pessoas, pagando um preço muito mais barato. Nessa época, a Uber já estava presente em mais de 100 cidades ao redor do mundo, e lançou mais uma campanha com a hashtag Uber Spring Cleaning, onde motoristas iam até os usuários recolher doações de roupas para entidades carentes, resultando na arrecadação do equivalente a 2 toneladas de roupas doadas. A Uber também fez diversas campanhas em prol da comunidade LGBT, apoiando casamentos do mesmo gênero em solo americano, e presenteando 8 casais com cerimônias de luas de mel inteiramente gratuitas. Em setembro desse mesmo ano, o ex-secretário de Defesa Robert Gates fez uma parceria com a Uber para criar a campanha Uber Military, com o objetivo de apoiar veteranos, militares da ativa e seus familiares, oferecendo oportunidades econômicas por meio da sua plataforma de transporte. A proposta era ajudar essa comunidade a gerar uma renda adicional ao se tornarem motoristas parceiros da Uber. Abrindo mão de boa parte dos seus lucros, a Uber garantiu que mais de 50 mil militares e familiares fizessem uma renda extra dirigindo pela Uber. Em 2015, a Uber lança uma parceria com a MAD. MAD é uma sigla para Mothers Against Drunk Driving, ou Mães contra a Direção sob Influência, uma associação sem fins lucrativos
que tem como objetivo diminuir acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados. A parceria foi promovida em algumas datas estratégicas, como feriados e eventos esportivos, com a Uber doando boa parte do valor das corridas para a MED e financiando também campanhas educacionais. A Uber adicionou uma insígnia chamada Late Night Hero para os motoristas transportando passageiros em horários de madrugada e sob influência de álcool, ajudando assim as pessoas a evitarem situações de risco. Todas essas campanhas foram fazendo com que a Uber fosse caindo cada vez mais na graça dos americanos, que no geral tinham uma visão muito positiva da empresa. E além dessas campanhas publicitárias planejadas, outros eventos inesperados também foram usados pela companhia para se promover, como o nascimento de bebês dentro de carros da Uber. O primeiro bebê a nascer dentro de um carro da Uber foi Ella Melanie, em março de 2015, em uma corrida no bairro do Brooklyn, em Nova York. A mãe sentiu fortes contrações e pagou um Uber para levá-la até o hospital. A bebê acabou nascendo dentro do carro, e esse acontecimento acabou virando notícia em diversos portais de notícia da época. A Uber pagou a limpeza do carro do motorista e deu ingressos de graça para todo mundo ver o próximo jogo da NBA, usando esse acontecimento como se fosse uma campanha de marketing. Bebês nascendo em carros da Uber acabaria se tornando algo comum. E hoje em dia, a Uber chega a compilar algumas dessas histórias no seu blog. Em 2015, 6 anos depois do seu lançamento, a Uber atingiria o marco de 1 bilhão de viagens em todo o mundo. No ano seguinte, ela enfrentou uma forte concorrência com o aplicativo rival na China. A Uber vendeu suas operações para a empresa chinesa em troca de uma participação de 18% dos lucros dela. A Didi Chuxing, que já era uma empresa de mobilidade chinesa muito consolidada no país, tinha um público fiel de usuários ativos, além do apoio do governo para conseguir operar sem empecilhos legais. A Uber, nesse caso, se viu obrigada a adotar uma estratégia de retirada, e acabou por ceder seu espaço chinês, se capitalizando para suas operações em outras partes do mundo. Em países com uma regulação mais forte, a Uber acabou encontrando vários obstáculos. Um dos exemplos é a Coreia do Sul. Lá, os coreanos usam o Kakao T, um aplicativo de mobilidade feito por uma das grandes companhias coreanas, a Kakao Communications. Ela joga para escanteio qualquer concorrente internacional que tente abocanhar sua fatia de mercado, muitas vezes apelando para o governo local para impor pesadas taxas e proibições para qualquer empresa que não faça parte da panela coreana. Essa é uma prática protecionista bastante comum em toda a Ásia. E além dessas competições com empresas estrangeiras, a Uber se envolveria em algumas polêmicas bastante sérias em solo americano, inclusive com gigantes do setor de tecnologia. Em 2016, a Uber adquiriu a Automorrow por 625 milhões de dólares. A Automorrow é uma empresa de caminhões autônomos fundada pelo engenheiro e empresário Anthony Levandowski. O detalhe aqui é que Anthony era um ex-funcionário da Google, e quando ele estava trabalhando na divisão de carros autônomos da companhia, a Waymo, acabou roubando, sem querer, mais de 14 mil documentos da companhia. Os documentos estavam recheados de informações ultra-sigilosas que ajudaram Anthony a fundar a Automorrow. Ele foi considerado culpado por roubo de segredos comerciais, mas acabou sendo perdoado pelo presidente Donald Trump em 2021. Agora dona da Automorrow, a Uber foi processada pela Alphabet pelo uso da sua propriedade intelectual. Eventualmente, as duas gigantes acabaram fechando um acordo, e a Uber acabou cedendo 245 milhões de dólares em ações da sua companhia para a Waymo, além de prometer não usar nenhuma tecnologia que tivesse vindo dos documentos roubados por Anthony. Em dezembro de 2016, a Uber adquiriu a Geometric Intelligence, e os 15 funcionários que trabalhavam nessa empresa acabaram formando o núcleo inicial da Uber IA, uma divisão dedicada a pesquisas em tecnologias de inteligência artificial e machine learning. Essa divisão da Uber IA acabou sendo descontinuada em maio de 2020, em uma medida desesperada de corte de gastos durante a pandemia. Em 2017, a Uber passaria por uma crise interna fortíssima, marcada por acusações de assédio sexual por parte da diretoria da empresa e de muitos dos seus motoristas. Descobriu-se uma cultura corporativa extremamente tóxica, com escândalos envolvendo o roubo de propriedade intelectual e acusações do uso de tecnologia para driblar a justiça de diversos países. O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a empresa. Aparentemente, a Uber usava um software para ajudar seus motoristas a driblar as autoridades locais e atuar em áreas onde haviam proibições. Esse escândalo culminaria na saída de Travis Kalanick da Uber. Travis na época era o CEO da empresa e o cofundador da Uber, forçado a deixar o cargo após uma pressão intensa dos investidores e funcionários. E o que já estava ruim só ia piorar.
com uma bola de neve de acusações, revelações de mais escândalos e várias renúncias de funcionários que agora já não queriam mais fazer parte da Uber. Antes da saída de Travis da companhia, o vice-presidente sênior da empresa, Emil Michael, já tinha se afastado. Muitos funcionários diziam que Michael era o grande culpado pelo clima de assédio que tomou conta do escritório da Uber. Junto a Travis, eles teriam jogado para baixo do tapete vários casos gravíssimos de violência sexual, praticados contra motoristas e passageiros do Uber, como o caso lamentável que aconteceu em 2014 em Nova Delhi, na Índia. Uma passageira teria sido violentada por um motorista do Uber, e Michael e Travis teriam usado um parecer médico vazado para tentar desacreditar o relato da vítima. Nos dias seguintes a esse escândalo, diversos funcionários foram demitidos da Uber, depois de mais de 200 queixas serem registradas na empresa sobre abuso e discriminação. O diretor técnico do grupo, Amit Singhal, foi forçado a renunciar depois de tentar esconder uma queixa de abuso que lhe foi direcionada pelo Google. Nesse clima caótico surge Dara Khosrowshahi, recém-nomeado CEO da companhia. Dara reúne esforços para combater casos de assédio e tentar limpar um pouco a imagem da Uber junto ao público. No ano seguinte, é criado o serviço Uber Health, uma plataforma para transportes de pacientes para consultas médicas e tratamentos. O serviço permite também que as instalações médicas agendem corridas do Uber para os seus pacientes, facilitando a vida de pacientes idosos que não sabem mexer no celular. O serviço se tornou muito útil, reduzindo bastante faltas em consultas e facilitando o transporte para pessoas com problemas de mobilidade. Em junho de 2018, a Uber atingiu a impressionante marca de 10 bilhões de viagens realizadas em 21 países. E além disso, lançando o Fundo de Sustentabilidade da Uber. Fundo que tem como objetivo financiar iniciativas e projetos que foquem em sustentabilidade ambiental. A Uber pretende atingir sua meta de neutralidade de carbono até 2040, com fortes investimentos em carros elétricos e nos seus postos de abastecimento elétrico, além de outras estratégias de redução de carbono, como o apoio à utilização de bicicletas e patinetes elétricos. A Uber também entrou em uma parceria com a MV Transportation, que integrou a sua frota centenas de veículos acessíveis para cadeirantes, diminuindo muito o tempo que passageiros em cadeiras de rodas precisam aguardar para conseguirem um carro adaptado. No dia 10 de maio de 2019, a Uber finalmente realiza seu IPO, com suas ações sendo listadas na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa foi avaliada em cerca de 82 bilhões de dólares, com suas ações sendo negociadas a 45 dólares. Mas apesar dele ter sido um dos maiores IPOs da história do setor de tecnologia, esse foi um IPO que enfrentou algumas adversidades com uma volatilidade grande das ações, que depois de serem liberadas no mercado, sofreram uma grande queda nas semanas seguintes. A pandemia afetou profundamente os negócios da Uber. Agora, com o mundo inteiro de quarentena, pouca gente queria se arriscar a sair de casa para pegar um Uber. Isso impactou absurdamente nos resultados da empresa, que teve que se virar para fazer cortes e diminuir seus gastos. A empresa se viu obrigada a reduzir 13% do seu quadro de funcionários. Algo que aliviou um pouco a Uber nessa época foi o crescimento da demanda do Uber Eats. A Uber aproveitou esse momento de crise para adquirir a Postmates, uma concorrente importante no mercado de entregas de alimentos, consolidando assim ainda mais o Uber Eats. Em 2021, a empresa lança o Uber Green, um serviço dentro do aplicativo que permite aos passageiros optarem em viajar com carros elétricos, diminuindo assim a emissão de carbono e tornando o transporte mais sustentável. Em março de 2021, a empresa mudou sua sede para Mission Bay, em São Francisco, sede que é composta de vários prédios entre 6 a 11 andares, conectados por pontes e passarelas, dando um visual bem moderno à empresa. No mesmo ano, a Uber adquiriu a Drizly, um serviço de entregas de bebidas alcoólicas, por 1,1 bilhão de dólares, mas que acabaria sendo descontinuada 3 anos depois. A Uber continuou com seu processo de expansão nos seus serviços de mobilidade urbana e entregas, focando numa melhor experiência do usuário e na implementação de novas tecnologias para os seus aplicativos, além de também focar em novas aquisições, como a empresa australiana Car Next Door. A Uber sofreu várias críticas desde a sua criação, como denúncias de uma política empresarial tóxica e diversos problemas com autoridades e regulações de diferentes entidades. Não dá para negar, porém, a importância da Uber no fluxo da mobilidade urbana atual. E algo que vale a pena de se comentar é que a Uber, historicamente, nunca foi uma empresa muito rentável. Assim como a Amazon, ela sempre optou por expandir e conquistar novos mercados, ao invés de repassar seu lucro para os acionistas, operando muitas vezes no vermelho para fazer essa expansão acontecer.
Em 2023, pela primeira vez desde seu IPO, a Uber finalmente se tornou uma empresa oficialmente lucrativa, registrando mais de US$ 1 bilhão de lucro, e aparentemente encerrando a sua era de queima de caixa em prol da expansão. Hoje, a Uber é considerada a maior empresa do seu segmento, fazendo em média 23 milhões de viagens diárias e operando em mais de 10 mil cidades ao redor do mundo. As ações da Uber são negociadas na Bolsa de Nova York pelo ticker Uber, ou via BDR no Brasil, com o ticker U1BE34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!